Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aqui esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, através do canal Boas Novas do Evangelho com Pastor Paulo, esse amigo e irmão que vos fala. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para assistir um pequeno trecho de um vídeo aqui, e eu quero chamar a tua atenção para nós meditarmos em algo. Antes da gente colocar o vídeo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Quem que está escolhendo os obreiros? Quem que está escolhendo os pastores? Quem que está escolhendo aqueles que vão fazer a obra do Senhor nos dias de hoje? É Deus ou é o homem? Os requisitos necessários para se exercer o ministério tem que ser requisitos baseados na expectativa do homem ou os requisitos que Deus exige? Você vai entender o que eu estou dizendo, mas eu vejo que nos últimos dias nós estamos vivendo um tempo onde já não é mais Deus que está escolhendo, mas sim um homem. Vou deixar um vídeo aqui para os irmãos meditem com atenção nesse vídeo, preste bem atenção e depois nós vamos meditar. Minha pergunta para o senhor é: o senhor crê no batismo com o Espírito Santo com evidência em falar em línguas? Sim. O senhor é batizado? Sim, senhor, pastor. Fala em línguas? Sim. A última vez? Quantos anos? Não, faz anos não, pastor. Mas fala sempre? A última vez, dia 22. Dia 22. Hoje são quanto? 24. Tá bom. Mas já era para ter falado hoje também. É claro. Eu quero fazer uma pergunta simples para o senhor. Um membro da igreja diz assim: eu já pago o dízimo, para que dar oferta? O que o senhor responderia? Bom, meus irmãos, é isso daí. Você viu aqui, essa é uma reunião, né, de um ministério. Uma reunião onde estão ali decidindo, né, se os irmãos podem ou não exercer o cargo como pastor da igreja. Interessante que eu vi aqui que dá-se a entender que já não é mais Deus que escolhe, porque se é Deus que escolhe alguém, não há necessidade de você o entrevistar. Se você é instruído por Deus, se Deus te revela, se Deus te mostra quem será o pastor, quem será o obreiro, o diácono, o presbítero da sua igreja, se Deus te revelou, se Deus te mostrou, não há necessidade de se entrevistar esta pessoa, porque Deus ele não erra, Deus ele não engana. Mas nós vimos aqui que o determinado líder do ministério, ele exige que para se ser qualificado para exercer o cargo no ministério, o irmão primeiro é necessário que ele, é exigido que ele fale em outras línguas. É necessário que ele fale em outras línguas como um sinal de que ele tem o Espírito Santo na vida dele. Mas Deus iria mandar escolher alguém que não tem o Espírito Santo? Você precisa perguntar para a pessoa se ele tem o Espírito Santo para o escolher para uma obra. Outro quesito que nós vimos aqui é que o obreiro, o pastor, para ser escolhido, ele deve-se ter habilidade em exigir da igreja que os irmãos dizimem, que os irmãos ofertem. Ele deve ter essa habilidade, esse dom, essa capacidade de fazer com que a igreja seja dizimista e ofertante. Bom, em primeiro lugar, eu já quero que os irmãos saibam que eu não sou contra jamais em falar em línguas e também não sou contra a dízimos e ofertas. Tudo isso faz parte da obra do Senhor. Mas eu vejo aqui, irmãos, que os nossos dias de hoje nós estamos vivendo coisas que infelizmente nos entristecem o coração. Não se deveria ver como base para escolher um obreiro estes requisitos. Não é isso que a Bíblia diz. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Tito, carta de Paulo a Tito, aqui no seu capítulo de número 1, verso de número 7, está escrito assim:
porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para a qual seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui estão requisitos deixados pelo apóstolo Paulo para se escolher um obreiro, alguém para trabalhar na casa do Senhor. Mas nós vemos que na eleição, no vídeo que nós acabamos de assistir, não se são colocados como base esses requisitos. E eu fico me perguntando, irmãos, se você vai escolher um pastor, um obreiro, se você é um líder, se você vai escolher alguém para trabalhar na igreja, na casa do Senhor, é claro que este alguém deve ser escolhido não por você, mas por Deus. É Deus que irá te direcionar, orientar acerca de quem você deve escolher. Então não há necessidade de se fazer tantas perguntas, se fazer entrevistas com aquele que vai ser escolhido. Quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei, Samuel não vai entrevistar Davi. Samuel está sob uma ordem, é para ir lá e ungir Davi. Samuel recebe uma ordem de ungir Davi. Samuel não vai ter ali a opção de dar opinião ou de fazer questionamento, ele recebe ordens. Quando Elias vai ungir Eliseu, ele recebe uma ordem, ele não faz perguntas para Eliseu. Então, meus irmãos, nós vemos que hoje, já não é mais Deus quem está escolhendo, mas sim o homem. As pessoas que são escolhidas, ele tem que se enquadrar dentro dos requisitos que o homem exige. Já não é mais Deus que estabelece quais são os requisitos. Quando o próprio Jesus, já no Novo Testamento, pede para que Ananias vá até a casa onde está Saulo e ali o unja, o escolha, o separe, Ananias tenta dar a sua opinião, Ananias tenta questionar, mas ele está sob uma ordem do Senhor e ele tem que ir lá e fazer o que o Senhor manda. Quando você vai separar alguém, escolher alguém, você não tem opinião. Quando é Deus quem determina, quando é Deus quem estabelece, não depende da sua opinião. E você também não precisa fazer perguntas e nem questionários para esta pessoa, porque Deus sabe quem ele escolhe. Então, meus irmãos, infelizmente nós ficamos tristes no dia de hoje. Hoje existe já alguns tipos de doutrina que diz que se uma pessoa não fala em línguas, ele não serve para ser um obreiro. Irmãos, o falar em línguas é um dom, é algo que só se edifica a si mesmo. O dom de falar em línguas, ele não edifica as pessoas à sua volta. E a obra de Deus precisa de obreiros que edifiquem pessoas à sua volta. E eu preciso falar que o dom de línguas não edifica quem está à tua volta. Não é algo que se precisa ser exigido para uma pessoa ser um obreiro. Não sou contra, sim, Deus quer. O apóstolo Paulo diz que deseja que todos falem língua, mas é um dom que só se edifica a si mesmo. Exigir que os irmãos sejam dizimistas, colocar isso como um fardo, não sou contra, a igreja precisa sim dos dízimos. Na verdade, um obreiro, ele não deve ser... Nós vemos ministérios aqui nesse vídeo mesmo que nós assistimos. Se você ver o final, vai ter uma parte que fala que se o obreiro não é dizimista, ele não pode ser obreiro. Irmãos, o obreiro, a igreja que tem a responsabilidade de sustentar o obreiro. Se o obreiro serve a igreja, se o obreiro trabalha naquela obra, se o obreiro faz a obra ali, é a igreja que tem que sustentar ele, e não ele a igreja. Ele é um obreiro, irmãos. Ele serve a obra, ele faz a obra. Ele é digno do seu salário. Mas se ele não for um ofertante, um dizimista, ele não será escolhido pelo homem para ser obreiro.
Então, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos, onde, infelizmente, a grande maioria daqueles que estão sendo escolhidos para exercer um cargo dentro da igreja já não são mais escolhidos por Deus. Eu não vejo reuniões como essa, irmãos, onde estão escolhendo esses obreiros. Eu não vejo isso. Eu não vejo como de Deus. Porque Deus não precisa de fazer reunião para escolher ninguém. Deus não precisa de expor. Deus não precisa de fazer perguntas. Deus sabe quem Ele escolhe. E Ele tão somente ordena ao pastor, ao líder que vai e levante. Deus não pediu a opinião de Moisés para levantar Josué. E Moisés não precisou ficar fazendo perguntas para Josué, porque Deus havia o escolhido. Vamos meditar, irmãos, e que nós possamos refletir quais são os verdadeiros requisitos para um homem exercer um cargo, uma função dentro da igreja. Está na Bíblia, irmãos. E nunca dentro da Bíblia esteve escrito que ele precisa falar em línguas. Amém, meus irmãos? Essa é uma meditação. O que você acha? O que você acha dessas reuniões, desses questionários? Aí pergunta para a igreja apoia que o irmão seja obreiro? É a igreja que tem que apoiar, é os irmãos que tem que apoiar. Se é Deus que escolheu, irmão, não há necessidade de que alguém aprove ou desaprove. Quem manda, quem ordena é Deus, e pronto. Não há necessidade de que alguém levante a mão para concordar ou discordar, se foi Deus quem mandou. Amém, meus irmãos? Essa é uma meditação. Louva a Deus pela vida de todos os irmãos que têm somado conosco em nosso canal. Muito obrigado, você que tem compartilhado nossos vídeos, assistido. Deus abençoe grandemente a todos. Se você sentir no seu coração de deixar um comentário, se você sentir no seu coração de deixar um like, compartilhar essa mensagem com alguém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham aí uma ótima quinta-feira, ricamente abençoada por Deus, em nome do Senhor Jesus. Receba o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, em nome de Jesus.